Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa, estamos aqui mais uma vez do estúdio da McKinsey em São Paulo. O McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo sobre temas relevantes para a agenda de negócios com os maiores experts do mundo. E o tema de hoje é Omnichannel chegou ao B2B e veio para ficar. Hoje a gente está recebendo o Ricardo Bloch, que é presidente da Lenovo no Brasil. Bem-vindo, Ricardo, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, Adriano, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Aqui ao meu lado está o Adriano Canella, que é sócio associado da McKinsey em São Paulo e líder da prática de Marketing and Sales B2B no Brasil. Tudo bem, Adriano? Bom dia. Tudo bem, Denise. Bom dia, Ricardo. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Vale lembrar você de casa que você pode fazer perguntas a qualquer momento usando o botão à direita do vídeo, se você estiver num computador, ou logo abaixo, se você estiver usando o seu celular. A participação de vocês é fundamental. Vamos começar, Adriano. Eu queria te pedir para você contar um pouco sobre os resultados, né, da última pesquisa da McKinsey, sobre como evoluíram as relações comerciais no universo B2B, por favor. Perfeito, vamos lá. Essa pesquisa, pessoal, nós realizamos uma pesquisa ao longo, dado o contexto da pandemia e a evolução dos canais digitais, ao longo de toda a jornada comercial. A gente realizou uma pesquisa recente em 10 países simultâneos, de modo a identificar qual foi a evolução do comportamento das empresas, nessa adoção dos canais digitais. E no Brasil nós entrevistamos cerca de 400 empresas de perfis diferentes, tamanhos diferentes de faturamento, número de colaboradores e de indústrias diferentes, até para a gente poder ter o poder comparativo dos resultados. E aqui eu vou dividir um pouquinho com vocês os principais resultados para a gente depois fazer um bate-papo a respeito do tema. O que é interessante aqui é que o Omnichannel, que a gente chama, que é a integração do canal físico com o presencial com o digital, ele tem uma adesão muito forte hoje já das empresas B2B. Em torno de 70% dos entrevistados já estão aderindo a esse novo modelo de atendimento. E, mais do que isso, acham que esse modelo de atendimento é até mais efetivo do que o modelo tradicional. E não só na compra e na recompra, mas ao longo de toda a jornada. Vocês podem ver aqui desde a identificação da solução, procura por informações, processo de compra e recompra, o nível de aceitação desse novo modelo comercial é bastante grande. E um ponto interessante que não só para suportar as relações existentes hoje com os clientes atuais, mas sim também na aquisição de novos clientes. E é bastante compreensível isso, porque o canal digital te dá uma abrangência muito grande. Você consegue chegar em locais mais remotos, acessar diferentes clientes com diferentes propostas de valores, e isso reflete na pesquisa. Ou seja, a gente tem aí 84% das empresas entrevistadas dizendo que o modelo de Omnichannel, ou seja, o atendimento, a mescla do atendimento físico com o digital, é bastante eficiente não só para as relações atuais, como para a aquisição de novos clientes. E quando a gente compara um pouquinho os resultados da pesquisa com os outros países, a gente vê que Brasil e Índia, principalmente o Brasil, se destaca como um das populações, dos empresários mais entusiasmados em fazer o negócio via canais digitais. Em torno de 85% dos entrevistados mencionaram que esse modelo ele é tão ou até mais efetivo do que o modelo tradicional. E isso é bastante interessante porque no Brasil realmente a gente consegue perceber em várias indústrias o nível alto de adoção dos canais digitais, o uso de WhatsApps, muitas techs surgindo, plataformas comerciais, e isso vem sendo comprovado aqui no resultado da pesquisa. E quando a gente explora um pouquinho os canais que as empresas estão usando hoje, o e-commerce ele já vinha sendo um canal relevante antes da pandemia, foi potencializado durante a pandemia e ele se consolida hoje como o principal canal de vendas, o principal canal de relação entre as empresas B2B no cenário atual. Importante mencionar também que vocês podem ver no gráfico ali que tem uma recuperação grande, à medida que a economia vai retomando, os estabelecimentos vão abrindo, as pessoas vão sendo vacinadas, tem uma recuperação grande também do modelo presencial, o que é natural, O mundo B2B ele acaba sendo bastante presencial também e essa interação do modelo presencial com o modelo digital vai nos trazer bastante benefícios, a gente vai ver aqui nos próximos slides. Interessante, quando a gente fala de e-commerce, a gente tem em mente que geralmente pode ser uma compra pequena, um material de escritório, algum insumo específico, mas não, aqui a gente vê que a propensão à compra de produtos de alto valor já acontece nas relações entre as empresas B2B.
quase 60% dos entrevistados se disseram confortáveis em fazer compras via canal digital de valores de $50 mil ou até superior. Então, hoje o brasileiro já venceu aquela barreira, ou está vencendo, né, a barreira de acreditar na solução, na segurança digital para fazer suas transações e ganhar com isso, né, agilidade na tomada de decisão, produtividade no seu dia a dia. E quando a gente explora um pouquinho quais os tópicos dentre as empresas estão sendo mais potencializados e ganhando mais investimento ao longo da jornada, a gente percebe três blocos aqui, 3 áreas que estão recebendo mais investimento das empresas. Uma primeira delas é a questão de marketing, comunicação e publicidade. Hoje, o modelo digital faz com que você ajuste também, né, a tua plataforma de comunicação, a tua proposta de valor. Então, investimentos em como passar a mensagem da maneira correta aos seus segmentos a serem atendidos é importante. Isso reflete aqui no marketing e publicidade. E 2 atividades bastante habilitadoras são os investimentos em hardware e software, ou seja, a adoção de canais digitais ela passa por habilitadores, que é dotar a tua força de vendas, né, os teus colaboradores, de ferramentas adequadas para fazer essa abordagem de maneira efetiva no mercado. Essa presença da omnicanalidade, ou seja, a integração do físico e digital, ela traz uma transformação grande dentro das empresas, né? Ou seja, o modelo comercial, o modelo de atendimento passa a ser híbrido. E quando a gente explorou isso com as empresas brasileiras, a gente percebeu que em torno de 28% das empresas já vinham com esse modelo, né, no início da pandemia, 77% adotaram esse modelo, ou seja, fizeram esse modelo do atendimento misto ao longo da pandemia, mas a grande maioria das empresas nos dizem que sim, que eles pretendem entrar no modelo comercial híbrido, ou seja, o vendedor está atendendo via canais remotos, seja um WhatsApp, uma plataforma, um WeChat, alguma coisa nesse sentido, e também misto com o modelo comercial. E, finalmente, o último slide para a gente discutir um pouquinho depois dos resultados é que, embora o modelo híbrido traga para a gente um monte de benefícios, né, desde agilidade, produtividade, acesso a novos clientes, ele traz também desafios. E aqui alguns desafios que foram levantados pelas empresas entrevistadas. O primeiro deles, que eu acho que é relevante, é a questão do conflito de canais. Uma vez que você tem, né, o site comercial das empresas, dos distribuidores, marketplaces, existe uma necessidade grande de fazer uma gestão dos canais de modo a evitar o conflito de canais. Esse é um ponto a ser trabalhado. O segundo ponto que eu acho que é relevante mencionar é a questão da estruturação dos players desse novo negócio, né? Ou seja, os representantes comerciais, os distribuidores têm que se adequar através de infraestrutura, ferramentas para fazer um trabalho efetivo, né? E o e-commerce confirma o primeiro ponto do conflito de canais, ou seja, o e-commerce, como você tem uma plataforma aberta, está muito acessível, né? O nível de oferta, o nível de informação para os compradores. Então, isso pode gerar conflito de canais e até canibalização de alguns canais. Mas são itens que podem ser trabalhados e estão sendo trabalhados pelas empresas, tá? Então aqui, pessoal, esses são os principais resultados da nossa pesquisa e acho que agora é até saudável a gente bater um papo a respeito disso aí. Eu passo para a Denise. Obrigado. Joia, obrigada a você, Ricardo. Adriano, agora eu vou passar a bola para o Ricardo. Ricardo, a gente sabe que o Omnichannel já é bastante usado no B2C, a gente vê isso em bancos, em empresas de varejo e várias outras também. Agora a gente está vendo esse movimento acontecendo também no B2B. Eu queria que você falasse para a gente se você acha que veio para ficar e por quê. Sem dúvida, Denise, eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Muito do comportamento que a gente já observava no B2C acontece no B2B também, o que a gente pode chamar de comportamento digital. Afinal, se você for olhar, muito dos decision makers dentro das empresas hoje já são pessoas que nasceram no mundo digital, são nativos digitais, nasceram com a internet, praticamente. E nesse contexto é difícil pensar em uma jornada de compra que não passe pelo digital. E é o meio pelo qual o cliente tem um contato com a marca e com os produtos, tanto para conhecer quanto para comprar. Mesmo para produtos mais complexos, como o Adriano acabou de comentar, né, valores cada vez mais altos, em que o cliente muitas vezes precisa buscar mais informação antes de fazer a compra, o canal digital é um destino natural para isso. Nós acreditamos que essa tendência veio sim para ficar, mas assim como o home office hoje, ela vai ser adotada de uma maneira gradual e em fases. Mesmo antes da pandemia, nós já vínhamos adotando diversos canais de atendimento ao corporativo, que a gente chama grandes empresas.
para prover uma experiência diferenciada, independente de onde o cliente deseja receber esse atendimento. E aí, para citar um exemplo, nós implementamos uma oferta de serviço pós-venda para clientes. A gente lançou isso em 2019, um serviço chamado Premier Support, que além de ter um atendimento personalizado, proativo, ele ainda possibilita o atendimento via WhatsApp quando necessário o reparo do produto. A Lenovo ia no escritório, né? Agora com os escritórios fechados, a gente vai na casa do funcionário para fazer essa manutenção. Na realidade, quando a gente lançou esse serviço, a gente nem imaginava que ia se tornar tão valioso para as empresas e seus funcionários em função da pandemia. Nós também vemos uma mudança na interação com os clientes no processo de venda. Antes, as reuniões eram presenciais e mandatórias para os grandes negócios, mas hoje vemos que com as plataformas digitais adotadas, para reuniões de negócios, praticamente todos os clientes do B2C aceitam esse tipo de interação. Joia, obrigada, Ricardo. Adriano, quais as principais mudanças que você vê, que você identifica para uma empresa que passa a adotar assim, uma estratégia omnichannel, tendo como consequência um modelo comercial híbrido? Perfeito. Eu vejo como três blocos de mudança, Denise. O primeiro deles acho que é comportamental. Ou seja, o mundo mudou, o Ricardo acabou de dar alguns exemplos aqui de como que a gente está interagindo, o modelo de interação é diferente e o mindset das pessoas está se ajustando para isso. Então, acho que tem uma primeira mudança comportamental que envolve treinamento, capacitação, essa mudança de perfil que é fundamental. A segunda mudança eu acho que é processual. O Ricardo citou aqui, poxa, as reuniões agora estão diferentes, a gente vai na casa de um determinado cliente. Então, os processos mudaram. As empresas têm que estruturar esses processos de modo a ganhar o nível de atendimento que elas querem na ponta e, ao mesmo tempo, ser efetivas internamente. E o terceiro elo da mudança, eu vejo que é estrutural. E aí estou falando de estrutura de trabalho mesmo, né? A questão de investimento em hardware, software que nós vimos na pesquisa, desde coisas mais simples, a pessoa, o representante ter uma estrutura em casa para poder trabalhar, ter horários delimitados, ter condições de executar um bom trabalho. E nesse sentido, eu queria até pegar o gancho e perguntar para o Ricardo, nesse modelo comercial híbrido, Ricardo, como a gente viu na pesquisa e você mesmo citou, está tendo muito investimento em hardware e software, que são blocos habilitadores dessa nova estratégia. Como é que vocês estão vendo isso no mercado, suportando essa migração nas empresas? Olha, Adriano, eu acho que não existe digitalização sem investimento em hardware, softwares e serviços, né? Oferecer ao cliente uma experiência virtual é algo muito complexo e que muitas vezes começa pelo próprio website, mas precisa permear toda a empresa e principalmente conectar toda a jornada de atendimento do cliente. No final do dia, nós estamos falando da construção de uma plataforma que conecta o end-to-end, onde todas as partes do seu negócio é com o cliente. E acho que tem alguns pontos relevantes nesse sentido do investimento, né? A solução de hardware e software tem que ser escalável para poder acompanhar, suportar o crescimento do negócio e a demanda digital dos clientes, do teu cliente, né? O segundo ponto, eu diria, é a automação. É importante garantir que a maioria dos processos sejam automatizados, garantindo essa experiência que a gente chama de self-service ao cliente final. E terceiro, eu diria a segurança, algo que acho que aprendemos muito durante a pandemia, em função do trabalho remoto, que é absolutamente importante. A gente tem acompanhado aí alguns casos graves, né, de empresas grandes que reforçam essa importância. Apenas para citar um exemplo de um setor que tem vivido essa digitalização de uma maneira muito intensa, eu citaria o setor de educação. Com a pandemia, instituições de ensino, especialmente de plataformas educacionais, precisaram aprender rapidamente a tornar virtual todo o seu conteúdo didático, né? Digitalizando esses conteúdos e também treinando os professores para o ensino remoto. E nada disso teria sido possível sem uma perfeita combinação entre software, hardware e serviços. Acreditamos que para clientes de grande porte do segmento corporativo, o relacionamento pessoal, presencial, ainda vai continuar sendo algo muito importante na relação cliente-fornecedor, como você mesmo mostrou na pesquisa, né? Por outro lado, estamos preparando e vendo as empresas preparando e investindo cada vez mais em ferramentas de BI e CRMs para dar essa prioridade e prover uma melhor experiência para o cliente. Por isso, acho que é fundamental prover equipamentos de hardware e softwares com o conceito de always on, né? E aí o 5G, que
está aí chegando na nossa porta, né, com a infraestrutura, vai permitir que, independente do local e horário, o time possa atender e tenha capacidade para atender o cliente da maneira mais adequada e com as informações necessárias. Perfeito. Adriano, queria que você comentasse para a gente, por favor, quais são os maiores benefícios e também os maiores riscos desse novo modelo comercial para as empresas, assim, de um modo geral. Perfeito. Acho que de benefício nós podemos citar, assim, agilidade, né? Respostas rápidas. Hoje você tem, se você tiver estruturado para isso, o nível de interação com o teu cliente, o nível de resposta é muito rápido. Então, acho que a gente ganha agilidade de atendimento. A produtividade da força de vendas também tende a aumentar. Você consegue, através do atendimento digital, você abranger uma gama maior territorial e de clientes. Então, você tende a ser mais produtivo. Eu diria que a customização da proposta de valor é um ganho bastante interessante, porque uma vez que você está digital, e a gente sabe que não tem uma única solução que atende todos os segmentos, então o entregar essa customização passa a ser passa a ser mais, eu não diria mais fácil, mas mais viável no mundo digital. E eu acho que a abrangência, né? Assim, até surgiu na pesquisa, aquisição de novos clientes. Hoje você fazendo digital, você acaba tendo uma abrangência maior e clientes que eram remotos até então no modelo 100% presencial, você consegue chegar hoje no modelo digital. Como riscos, eu acho que tem o risco que surgiu na pesquisa, para mim é o principal risco, essa questão de canibalização dos canais, conflito de canais, que tem, obviamente, ferramentas para ser trabalhadas, isso a gente pode falar um pouquinho depois sobre, mas eu acho que a canibalização de canais, você ter a estruturação da política comercial, dos incentivos alinhados para evitar isso é fundamental. A questão de infraestrutura, todas as empresas estão se adaptando, mas é fundamental, é um habilitador principal disso. E eu diria que o recurso humano, né, é um desafio. Hoje a gente tem muita gente que está acostumada a fazer o mesmo tipo de atendimento nos últimos 10, 20, 30 anos. E tem uma mudança de mindset, uma mudança de comportamento, que a gente, talvez a grande maioria vá se adequar e se adaptar, e talvez que tem alguns que não vão se adequar. Então, é um risco, é um desafio para as empresas hoje, isso aí. Não, todo mundo tem que correr atrás. Agora, falando em riscos e desafios, Ricardo, eu imagino que nem todas as empresas estejam preparadas, né, para fazer essa migração, essa adaptação. Na sua opinião, quais são os pré-requisitos fundamentais para isso? No momento em que os clientes passam a usar cada vez mais os canais digitais para conhecer e comprar seus produtos, é importante admitir que o digital virou core do negócio e tem que ter um mindset nesse sentido. Acho que o Adriano mencionou agora, né, e já tinha mencionado anteriormente, qual é importante esse mindset. Não é que o digital é o core do negócio, mas ele também faz parte do core do negócio. E eu acho que é um caminho sem volta. E, portanto, passa a exigir uma atenção grande de toda a empresa, sendo essa prioridade que precisa ser abraçada por todos os níveis, especialmente, acho que pela presidência e diretoria, que tem que se envolver nesse processo da digitalização, nessa mudança no B2B. Né? O digital não pode ser isolado da empresa, ele não pode ser uma responsabilidade da área de e-commerce, de marketing, ele precisa ser trazido para o centro da discussão. Né? E acho que há alguns desafios, como você perguntou, para que permeiem nessa transformação. O primeiro deles, para mim, é investimento em pessoas que tenham esse expertise necessário para promover essa transformação. E acho que é um dos maiores desafios hoje, porque a gente sabe que tem um blackout de talentos aí, né, especialmente na área de desenvolvimento. Então, isso eu acho que é um dos maiores desafios para as empresas. O segundo, eu diria que é a cultura analítica, né, que consiga interpretar as necessidades dos clientes e a performance do negócio através dos KPIs específicos que possam monitorar toda a jornada do cliente. O terceiro seria investimento no e-commerce, né, e em marketing digital. O funil de mídia se tornou muito mais complexo e uma jornada que envolve agora vários touchpoints físicos e online. E, por último, o CRM, né? Conhecer a sua base de dados de clientes, as preferências, os históricos, saber como coordenar a ativação dessa base, acaba se tornando um pré-requisito fundamental nessa transição. Adriano, queria que você falasse um pouquinho sobre esse conflito de canais. Como fazer para evitar isso? Se você sabe de algum exemplo de alguma empresa que lidou bem com isso, que evitou esse conflito de canais, ou que solucionou, né? Teve e solucionou. Não, legal, Denise. Eu acho que assim, o conflito de canais ele já existe hoje, né? No mundo presencial, no mundo digital, isso já existe, já é uma realidade das empresas. O problema é que você tem hoje, com os canais digitais, muita gente com muitas ofertas semelhantes chegando ao mesmo cliente. Então, você mesmo, se você tem uma rede de distribuidores, uma rede de representantes, o teu próprio e-commerce e ainda um modelo presencial junto,
Existe um potencial conflito. Eu não diria que é possível zerar, pode até ser, mas eu acho que assim, as empresas têm trabalhado muito no sentido de minimizar esse impacto. E aí tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? Você tem uma política comercial adequada, uma gestão de territórios, que mesmo no mundo online é possível de se fazer uma gestão de territórios, tem ferramentas para isso. E aí entra um pouco do que o Ricardo falou, esse braço analítico é fundamental. E o Ricardo tem total razão, gostaria até de fazer uma parte, que é a questão de que essa batalha não é uma batalha do comercial, é uma batalha da empresa como um todo. Back-office, estruturação, a questão de recursos, de RH, porque acaba refletindo na ponta, mas tem toda uma retaguarda, né, a ser trabalhada. Mas voltando no tema do conflito, assim, a questão de, para mim, essa questão de uma política comercial bem estruturada, acertada, gestão de territórios, alinhamento de incentivos é muito importante. Quando você alinha os incentivos, você consegue trabalhar, né, com a gestão territorial, com a performance da tua equipe comercial. Então, eu acho que tem, sim, ferramentas para trabalhar. E é importante, através desse braço analítico, você manter o monitoramento dessa evolução, porque o mercado é dinâmico. Você pode resolver um determinado conflito de canais hoje, passar a funcionar bem nos próximos 2, 3 meses, mas o mercado é dinâmico. Novos entrantes estão chegando, novos marketplaces, ofertas de novos produtos, o consumidor está evoluindo no teu poder de decisão. Então, essa é uma batalha constante. O mercado é dinâmico e nós temos que monitorar, mas tem solução. Acho que as empresas já estão buscando isso aí. Ricardo, eu queria falar um pouquinho também de e-commerce contigo. Como é que você vê a participação desse canal na estratégia de acesso do mercado, na conversão e na fidelização dos clientes? Se você tem algum exemplo para dividir com a gente. Assim, Denise, aqui na Lenovo nós confiamos muito nessa tendência. Temos observado um crescimento expressivo de vendas através do canal online. Não só no B2C, que já era o tradicional, mas especialmente no B2B, né? O e-commerce B2B é uma das grandes prioridades globais da Lenovo, e tanto é que a gente já tinha criado um canal exclusivo para esse público antes da pandemia, inclusive, que chama Lenovo Pro. Esse seria o exemplo. Trata-se de um portal exclusivo para B2B que possui produtos voltados para esse cliente, especialmente empresas de pequeno e médio porte, com uma curadoria de conteúdo que também presta assistência de consultores via telefone, chat, WhatsApp. É um projeto global e que já completou um ano, mais de um ano, e desde o lançamento, para você ter uma ideia, a gente já tem 30 mil clientes cadastrados. E os feedbacks têm sido muito bons, né? E vai um pouco de encontro com o que o Adriano falou e levantou muito bem na pesquisa, e são clientes que não têm mais medo de fazer transações acima de um valor bem mais alto do que, como foi citado, comprar simplesmente material para escritório. O que vemos sim são as empresas do segmento corporativo buscando soluções de plataformas digitais para automatizar seus processos de compra e também promover um programa de compras e benefícios para os seus funcionários. Acho que na Lenovo a gente vem trabalhando nesse tipo de solução para fidelizar e automatizar o processo de compras desses clientes que se cadastraram no Lenovo Pro. Adriano, a gente fala de e-commerce, né? A gente lembra de marketplace. A sua pesquisa, ela também abordou esse tema, e queria que você falasse para a gente da importância no universo B2B dessa questão dos marketplaces aqui no Brasil. Perfeito, Denise. A gente não abordou na pesquisa diretamente o tema marketplace, mas ele sim, ele aparece, né, em vários momentos como sendo um dos canais. Quando a gente monitorou os principais canais para serem usados, o marketplace aparece lá como um dos principais canais. Ele está em evolução no Brasil, principalmente no B2B. Traz benefícios e traz, né, pontos de atenção tanto para a parte dos compradores quanto dos vendedores. Mas é uma realidade no Brasil, sem dúvida. É uma realidade no mundo B2B também. Posso citar como exemplo aqui alguns setores que trabalham bem e que já têm um volume considerável de vendas via marketplace, por exemplo, o agronegócio. Nós fizemos, inclusive, uma outra pesquisa recente para entender o comportamento do agricultor brasileiro, né, e das empresas do setor nessa arena digital. E a pesquisa nossa mostrou que em torno de 6 a 8% das transações do agronegócio, seja fertilizantes, defensivos agrícolas, proteções de planta, vários insumos do mundo agrícola já estão, em torno de 6 a 8% já estão sendo feito via marketplace. Agora, é um mundo novo, é um mundo que está se estruturando. Muitas empresas optam por estar no marketplace para ter um acesso a determinado segmento de mercado, mas também tem o seu canal de e-commerce, né, individual.
Outra indústria que tá tendo uma evolução grande, marketplace, a indústria da construção civil. Você consegue hoje fazer compras, as mais variadas compras para a reforma da tua casa, sentado na tua casa via site, via online, onde você tem vários fornecedores de menor porte ou até de grande porte plugados numa plataforma. Então, é sim uma realidade e hoje as empresas estão fazendo uso desse novo modelo comercial. Interessante. Ricardo, pela sua experiência, quais os elos da jornada dos clientes que são afetados positivamente pela adoção dos canais digitais? É só na parte de compra ou outros momentos também da jornada também? Eu acho que o processo de compra é somente a ponta do iceberg, né? Pois ele representa o momento mais importante de toda a jornada. Mas definitivamente ele não é o único, né? A jornada digital começa muito antes da compra e não se encerra na compra. Antes da compra, nós temos múltiplos touchpoints digitais que precisam ser gerenciados. Isso vai desde o portal de busca, os e-mails marketing, até os fóruns e comunidades, e muito importante, os influenciadores digitais também na área do B2B, né? Como é que eles podem orientar e influenciar a compra do cliente. Estamos falando de uma jornada de compra que ela não é linear, ela é determinante dentro do processo de consideração do cliente. Depois da venda, ainda está toda a experiência da entrega e assistência pós-venda. Assim como o cliente compra online, se ele precisar de qualquer assistência pós-venda, ele irá buscar essa assistência também nos canais online. A gente tem visto isso muito com o primeiro suporte que eu comentei. Nesse ponto, o mais importante é buscar oferecer nos chamados frictionless, ou seja, que seja uma experiência self-service, sem atritos para o cliente. Outro aspecto é integrar essa experiência frictionless com canais de atendimento humano, mas que também sejam digitais, como o WhatsApp, com a adição de novas tecnologias que já estão aí, né? Chatbots, machine learning e inteligência artificial. Essas são ferramentas muito já utilizadas no B2C, e nada mais natural que elas acabem migrando e tendo adesão no B2B também. Adriano, você podia citar para a gente alguns exemplos, por favor, de algumas empresas, ou de alguns casos que estejam adotando essa sinergia entre os canais digitais e o atendimento tradicional, digamos? Claro. Acho que assim, eu volto até para o tema do agronegócio, né? O setor agrícola está evoluindo muito nesse sentido. A gente tem alguns casos bastante interessantes hoje de empresas que mesclam bem esse atendimento presencial com o digital. Porque, pegando o exemplo do agro, é uma indústria que ainda é muito relacional. Existe muita relação, muita confiança na pessoa. Muitas vezes um agricultor, uma empresa, ele é atendido por um determinado representante comercial por anos, talvez por décadas. E existe esse nível de fidelização. Isso vai sumir com a digitalização? Cara, particularmente nós achamos que não. Ela não vai sumir, a relação vai continuar existindo. Agora, tem alguns elos das jornadas que vão poder ser atendidos via digital. Então, a busca de um determinado produto, um suporte técnico numa determinada questão técnica de uma plantação, de uma cultura, isso pode ser feito via digital. A hora que se você tem, por exemplo, uma determinada gama de fornecimento de produtos do seu portfólio para uma determinada empresa agrícola, determinado agricultor, cara, a reposição disso aí pode ser de maneira digital, pode ser por meio digital. A substituição de um produto por um semelhante pode ser através de um canal digital. E as empresas estão trabalhando muito isso hoje. Os grandes players do setor do agronegócio já têm soluções nesse sentido. De novo, né? É uma solução que está em evolução, está em ajuste, é dinâmico. As empresas estão prezando muito hoje por lançar a solução e ajustando essa solução ao longo do caminho, que é o que a gente chama de modelo agile, o modelo ágil, que você coloca a solução, vai ajustando e adequando a solução, né, a resposta de acordo com a evolução do mercado. Então, acho que o agronegócio é um bom exemplo, onde os grandes players, e também é importante, pegando até o gancho do que você falou do marketplace na pergunta passada, hoje você tem uma infinidade de agtechs no Brasil que compõem esse ecossistema. Então, você tem os grandes players se estruturando na questão do canais, de e-commerce, digital, e você tem um monte de agtech compondo essa solução. Então, é um mercado bastante interessante e dinâmico e, com certeza, tem outros exemplos que passam por essa transformação. O agro é curioso, porque tem tanta coisa da tradição, né? Mas com tanta tecnologia e agora a chegada dos jovens filhos de fazendeiros com outra mentalidade, que isso também pode acelerar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um ponto super interessante. Esse nível de adoção digital, ele está muito atrelado às gerações.
você percebe, inclusive, nessa pesquisa que nós fizemos, que os agricultores que estão mais aderentes às plataformas digitais são os agricultores mais jovens, de 35 anos para baixo, que provavelmente é a segunda ou terceira geração, que já são, como o Ricardo falou, eles nasceram já no mundo mais digital, com acesso à internet, e são mais suscetíveis e mais ousados, têm menos risco, eles aceitam um risco maior na transação. Isso, para nós, claramente está atrelado à evolução das gerações, é um ótimo ponto. Agora, Ricardo, muita gente, do que a gente está conversando aqui, claro, é consequência do que a gente pode falar da consequência desse momento delicado de pandemia que a gente está vivendo agora. Tem alguma outra questão, algum outro ponto que você queira destacar para a gente que também é resultado desse momento difícil, mas que depois pode virar um resultado permanente nessa questão digital? Acho que, como muito bem mostrou a pesquisa que vocês tão bem conduziram, antes da pandemia se dava muito peso maior para as interações, o face-to-face, a visita frequente do vendedor até o cliente final. Se viajava muito mais, mas a pandemia nos ensinou que é possível fazer esses negócios de forma virtual. Isso não significa que não iremos ter interações presenciais, mas significa que há outras formas de interação que estamos aprendendo que são eficientes também, têm menor custo e que já são parte integrante dessa nova rotina de trabalho. Eu vou te dar um exemplo recente. Na semana passada, quinta e sexta, nós tivemos um evento com mais de 40 varejistas, a gente chama de Key Account Meeting, que é realizado anualmente e, obviamente, ano passado a gente teve que pular, não conseguiu fazer nem de maneira virtual. Fizemos um evento híbrido, onde um representante de cada varejista estava presencialmente no evento, seguindo todos os protocolos de segurança, e, ao mesmo tempo, as palestras e as reuniões foram também transmitidas ao vivo para interações. Os feedbacks não poderiam ter sido melhores, né? Para a maioria, foi o primeiro evento presencial depois da pandemia, né? Mas todos comentavam justamente isso, que vai ser, vamos dizer, o novo normal, né? Eles vão se acostumar a ter essa relação híbrida, acho que vai começar a fazer parte. Uma coisa é fato, o mundo não vai se digitalizar menos, vai se digitalizar mais. O work from home, learn from home não vão diminuir, eu acho mesmo com o retorno, mas vão passar a acontecer de uma forma híbrida, e sem dúvida sairemos dessa pandemia com muitos aprendizados. Isso vai se refletir nas nossas relações de trabalho. Por isso, eu volto a repetir que acho que o digital virou o core do negócio também. Ele faz parte, não é só o produto, o serviço e o que você comercializa, mas é toda a experiência digital que você vai levar para o cliente e precisa ser tratado com a devida atenção. Ricardo, Adriano, queria passar já para a pergunta da audiência, podemos? Podemos, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, não veio para quem exatamente, mas você vê, Adriano, se você responde, ou Ricardo, ou vocês dois. Na visão de vocês, qual o principal soft skill para prestar um atendimento omnicanal? O que você acha, Adriano? Você quer... Ou passa para o Ricardo? Quer responder primeiro, Ricardo? Eu posso falar, eu tenho minha opinião, mas pode falar primeiro. Vai lá, Adriano, eu te sigo. Eu acho que, assim, primeiro é uma questão de empatia, né? De você saber que esse modelo transacional mudou, né? O nível de acesso de informação que a outra parte tem é muito grande. Provavelmente você vai ter que ter uma disponibilidade maior ali do ponto de vista de atendimento, ou seja, você vai ter que estar mais acessível, isso é uma questão bastante relevante. E um ponto muito grande, muito importante, é você, não chega a ser um soft skill, mas você tem que continuar tendo o usuário que é atendido via canal digital, ele espera que você ser atendido no mesmo nível de profundidade, ou seja, a experiência que ele quer ter, não por ser por meio digital ou por meio físico, ele quer ser atendido na plenitude. Então, desde o ponto de vista de solução técnica, discussões de soluções de comerciais, essa preparação e essa diversidade de tópicos é um tema que o novo executivo de vendas, o novo modelo comercial vai propiciar. Ricardo? Eu concordo plenamente com o Adriano. Acho que esse soft skill dessa empatia é importante, acho que até porque o relacionamento digital acaba se tornando mais frio, né? E a gente está acostumado com aquela coisa do latino, né? Do cafezinho, conversar, visitar o cliente. Isso talvez nunca vai ser substituído, mas enquanto você tem um modelo híbrido, você tem que ter esse relacionamento. Então, acho que empatia, adaptabilidade, resiliência, especialmente, né? Toda vez que a gente fala de um modelo novo, né, existem as reações, então tem que ter muita resiliência em conseguir
fazer essa transição, ou esse modelo híbrido, se tornar mais transparente e agradável para o cliente. Porque tem hora que a gente quer falar com gente, não quer falar com robô. Exato. E isso tem que estar Exatamente. claro nos dois elos da equação, né? Porque, de novo, algumas indústrias no Brasil, elas foram muito relacionais por décadas. E não é uma ruptura que vai acontecer provocada por uma pandemia. Acho que a pandemia acelerou isso aí e essa aceleração vem com muitos benefícios para os dois lados. Agora, o fator humano, e é até engraçado, porque nós tivemos casos de cliente que falaram, poxa, mas para mim faz toda a diferença se quem está respondendo o meu WhatsApp, nós fizemos um focus group e apareceu, para mim faz toda a diferença se quem está respondendo o WhatsApp é uma máquina, um chatbot, como o Ricardo falou, ou é uma pessoa. Se for uma pessoa lá atrás, cara, até tô ok. Então, assim, você vê que a mudança de geração, o nível de conforto das interações, todo mundo ainda está tateando nessa solução. Então, essa empatia, saber que tem alguém do outro lado que tem uma determinada expectativa, tanto de solução técnica, quanto relação, quanto comercial, é super importante. Exatamente. Ô, Ricardo, pergunta para você. Quais foram as principais dificuldades da Lenovo ao levar essa cultura um pouco mais digital para os clientes B2B? Olha, foi justamente esse processo de migrar de um atendimento personalizado, né? Muitas vezes o cliente dizendo, olha, mesmo durante a pandemia, alguns clientes até diziam, a gente pode se encontrar para um almoço, alguma coisa assim, e a gente tinha regras mundiais de não permitir esse encontro em alguns casos, né? Então, muitos clientes não entendiam isso, embora a maioria, eu diria, especialmente as grandes empresas, tinham a mesma política, né? Mas nesse sentido, eu acho que as dificuldades foram mais de tentar passar e montar eventos, comunicações que pudessem, vamos dizer assim, fazer essa transição, né, com as ferramentas que a gente tem, né? Eu diria que a dificuldade maior talvez tenha sido nas empresas de pequeno e médio porte, né, que não estão tão acostumadas, às vezes, com esse processo. Mas, como eu falei, acho que a questão da gente ter implementado esse portal Lenovo Pro de uma maneira organizada, com processos e passando, às vezes, mais informações que a gente, às vezes, conseguiria passar ao vivo para o cliente, que, às vezes, nem sempre o vendedor ou o especialista técnico tem todas as informações ali no momento, acabam sendo uma maneira de compensar e ajudar nessa transição. Adriano, o que ajuda a explicar a ousadia das empresas brasileiras na adoção de soluções digitais nas relações comerciais B2B, como mostra a pesquisa? É interessante esse ponto, né? A gente debateu muito sobre esse ponto, sobre esse resultado, porque o resultado foi muito claro, né? Muito assertivo a ousadia das empresas brasileiras, juntamente com as empresas da Índia. Uma hipótese que nós temos, Denise, é que o brasileiro ele é uma questão até cultural, né? O brasileiro é bastante aberto à adoção de novas soluções. Ele é um povo assim aberto culturalmente a novas experiências. Então a gente acha que isso é um fator relevante. E traduzindo isso do ponto de vista, né, do uso da ferramenta, o Brasil é um dos países de maior adoção em qualquer rede social do mundo. O WhatsApp ele é usado imensamente aqui no Brasil. Você vê todas as mídias sociais, um Facebook, um Instagram, um Twitter, usando pessoas de 8, 10, 12 anos até um senhorzinho, uma senhorinha de 80 anos que hoje está. É curioso isso, é verdade. E isso traduz no mundo corporativo. Comparado com outras indústrias, por exemplo, o uso do WhatsApp para negócio no Brasil é muito mais potencializado. Você pergunta, poxa, você acha que o WhatsApp vai ser a ferramenta principal? Acho até que não, uma opinião pessoal minha, mas ele é uma porta de entrada muito relevante. Porque talvez um primeiro contato de muita gente passa a ser via uma rede social e um WhatsApp. E ele vai ganhando experiência, vamos dizer assim, no mundo digital, e isso vai habilitando ele a entrar em outras plataformas. Então, eu acho que essa abertura do brasileiro para usar redes sociais, usar mídias sociais, uso do WhatsApp, foi um dos principais fatores, que faz com que ele acredite que o sistema... claro que passa por toda uma plataforma. O Ricardo falou muito de segurança, né? Um dos tópicos relevantes nessa questão da transação que está habilitando é porque as pessoas estão se sentindo mais seguras. Os canais de transação estão ficando mais seguros. Tem um monte de tecnologia aí, né? Desde criptografia até um monte de itens relacionados à segurança que passa isso para o consumidor. Ele vê que ele faz uma transação, deu certo, a segunda deu certo, as conversas acontecem, sigilou. Então, assim, ele vai se adaptando e vai aderindo a esse novo modelo. Então, a gente acha que, nesse sentido,
essa cultura brasileira e o nível de adoção das mídias sociais foi um veículo bastante importante nisso aí. Ricardo, existe uma grande diferença nesse processo de se preparar para a estratégia omnichannel entre uma empresa B2C e uma B2B? Eu acho que não. Assim, nós temos os dois lados, né? E obviamente toda a nossa experiência vem do B2C, né? E isso ajudou muito nesse processo. Obviamente, né, que quando você compara no B2C, você tem menos relações, eu diria, com o cliente final pessoais, são mais transacionais, né, no B2C. Enquanto que no B2B você tem muito mais transações relacionais. Acho que o Adriano deu bem o exemplo do agronegócio, né? Essa tradição, né? do fazendeiro conversando com o vendedor do fertilizante, enfim, toda aquela relação das sementes e tudo, né? Eu acho que no nosso caso é igual. Então, acho que do ponto de vista de processo, de plataformas digitais, enfim, tem muita comunidade e ajuda muito vamos dizer, essa migração do que você já faz no B2C para o B2B. Mas você tem esse desafio de não conseguir substituir toda essa questão de uma relação comercial que é recorrente, né? Você faz uma transação hoje, daqui a um ano você tem uma nova transação, um novo produto, um novo serviço, e a continuidade desse relacionamento, né? Eu acho que existem, sim, algumas diferenças, mas uma plataforma acaba ajudando a outra. Para uma empresa que não tem experiência com B2C, né? Ela praticamente só trata no setor comercial, corporativo, acho que aí fica um pouco mais difícil, mas dá para pegar bons exemplos. Hoje tem muitas ferramentas aí de software que ajudam nesse processo. Adriano, Perfeito. Esse novo modelo comercial híbrido demanda provavelmente um novo perfil da equipe comercial. Qual o novo perfil do executivo de vendas? Essa que parece um pouco com aquela do soft skill da que a gente estava falando, né? E até completando, tem muita relação sim, Denise. Acho que além do que a gente falou, né, de empatia, de continuar tendo conhecimento técnico para ajudar, acho que requer, primeiro, uma questão de disciplina, né? Você vai ter provavelmente uma carteira maior de clientes a ser atendido, você vai ter horários mais rígidos. Todos nós, nesse mundo virtual, passamos a ter horários mais rígidos, né? As pessoas atrasam muito menos para os compromissos nos horários virtuais. É verdade. Então, você tem que ter uma disciplina muito maior no atendimento também. Faz parte, é um soft skill. Outro tema relevante é a questão de você ter habilidade com as ferramentas. Vai passar por um processo transformacional, como o Ricardo falou, poxa, você tem CRM, você tem novas tecnologias chegando, você tem hoje várias plataformas online comercial que os executivos de venda imputam dados, registram reuniões. Isso tudo exige treinamento, exige capacitação e exige todo um backup analítico ali para você fazer o uso disso. Então, eu acho que assim, saber interpretar os dados, saber responder de maneira rápida, ter disciplina na produtividade, ter a facilidade, né, usabilidade ali com a ferramenta, são características que não eram tão relevantes até então, que passam a ser relevantes no novo modelo comercial híbrido. Maravilha. Queria muito agradecer a presença aqui do Ricardo, mesmo que remotamente. Muito obrigada por estar aqui conversando com a gente, Ricardo, Adriano. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. E a você de casa. Obrigado a todos. Muitíssimo obrigada pela companhia, muito obrigada a quem enviou perguntas, muito obrigada a quem ficou aqui os 45 minutos com a gente. Para assistir ou para ter acesso à agenda completa do McKinsey Talks, vá a mckinseytalks.com. Lá também você tem acesso às sessões anteriores e essa aqui de hoje vai estar disponível para você na segunda-feira. Lembrando que a gente também tem versões em áudio no Spotify para quem curte o podcast, para caminhar aí no fim de semana ouvindo essa nossa conversa que foi tão interessante. Então, muito obrigada, bom fim de semana e até a próxima. Tchau.